Fala alguma coisa, Camila, por favor, pra me deixar aqui, Oi, para não me deixar aqui, galera! ixi, me atrapalhando. Aff. A série Bridgerton no Netflix, ela quebrou vários recordes de audiência na plataforma de streaming. No ano de 2020, ela foi assistida por diversas pessoas ao redor do mundo e ela angariou diversos fãs enfim, muito se comentou sobre essa série. E a série Bridgerton, ela é ambientada em um período histórico muito específico e ela retrata costumes que não fazem parte do nosso cotidiano. E essa é uma das razões do porquê que essa série ela é tão aclamada, né? Ela angariou tanta gente gostando da mesma. E isso acontece com diversas outras produções que a gente bem conhece. A gente tem o filme Orgulho e Preconceito como um dos exemplos também, que também é um filme de época, e também é um filme de época de romance, né? E também angaria diversos fãs, e sempre teve muitos fãs comentando sobre desde quando ele saiu. A utilização de narrativas de época, de narrativas históricas, ela é muito comum no universo da cinematografia. E quando eu digo isso, eu falo tanto de série quanto de filmes que passam nas grandes telas de cinema, né? E o nosso episódio de hoje vai debater essas produções cinematográficas e a gente vai trazer um pouquinho de problematização acerca delas, porque afinal nós somos historiadores, e a gente vai discutir como que a utilização dessas narrativas, às vezes elas podem ser danosas quando utilizadas de uma narrativa que ela quer privilegiar algum discurso. Esse é o episódio 6 do podcast História Hoje. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do História Hoje, sejam todos bem-vindos. Queria agradecer você que está aqui nos ouvindo agora. Então, chega mais aqui com a gente, vamos para mais um papo cabeça, vamos conversar um pouquinho. Mas antes disso, a gente queria dizer que a gente não está conseguindo cumprir com os nossos horários aqui direito, né, aqueles horários que a gente tinha estipulado, né, nos nossos conteúdos, né, no caso, esse conteúdo seria aquele conteúdo mais quinzenal, mas infelizmente, né, a gente está vendo que os nossos trabalhos diários, né, com aula, pesquisa, e também com a leitura está pesando um pouco e a gente não está conseguindo, enfim, conciliar uma coisa com a outra, mas felizmente a gente conseguiu hoje, então vamos lá para mais um episódio. A Camila deu uma pequena introdução, né, do que a gente vai falar aqui hoje, e hoje a gente vai discutir um pouco sobre uma problemática muito presente no nosso cotidiano, que é a apropriação cultural, né, na história, mais focado aqui no caso na história do Egito, né, e como a nossa contemporaneidade ela interfere nesses estudos, nos entendimentos, também na pesquisa relacionada a esse campo. E como essas visões distorcidas, né, sobre a história antiga do Egito elas ampliam para uma generalização maior ainda. E, bom, e para discutir essa problemática, a gente vai se embasar numa pesquisa realizada por ninguém mais, ninguém menos, que é a nossa estrela aqui do História Hoje, Camila Savenhago, gente, olha só. É isso mesmo, gente, a Camila realizou uma intensa pesquisa sobre esse assunto, a pesquisa artigo dela tem como tema exato, mas o Egito não era branco? As narrativas fílmicas sobre o tema. E é por meio desse tema que a gente vai debater aqui algumas questões relacionadas à mídia, televisão, cinema e novela, e como esses meios eles são importantes para acabar dissipando algumas ideias que elas não permeiam mais, não podem permear mais nesse meio que a gente vive agora, como ela reforça alguns estereótipos relacionados às sociedades antigas, principalmente aquelas presentes no continente africano. Mas então, gente, vocês sabem o que é anacronismo? Eu vou jogar aqui essa bola para Camila e vamos conferir se ela sabe responder essa pergunta para a gente. E aí, Camila, o que que é anacronismo? Vamos começar com essa questão. Tá tirando onda com a minha cara, Demetrius? Anacronismo é o principal tópico que a gente tem que saber enquanto historiador, né? Então, o termo anacronismo, ele se refere à utilização de termos e de costumes, de nuances mais recentes, mais da contemporaneidade, quando a gente vai falar de períodos antigos. Então, sei lá, usando um exemplo assim bem bobo, é falar que, por exemplo, as mulheres da Idade Média tomavam Red Bull. O Red Bull é uma coisa que a gente tem presente na contemporaneidade. Na antiguidade não se tinha um Red Bull, entendeu? Isso é anacronismo. Então, o anacronismo, ele inclusive é um pecado da profissão do historiador, né? Que a gente tem que ter muito cuidado para não cometer ele quando a gente está fazendo nossas produções, fazendo nosso trabalho. E, em síntese, é isso, né? Obrigada pela apresentação, a gente realmente é estrela aqui, né? E a gente Ai, trouxe ai.
essa temática, porque recentemente eu submeti o meu artigo, e como a gente estava meio nessa correria, era uma coisa que a gente traria para falar de forma mais leve, né? A gente já tem um pouco mais de vazamento para falar, para discutir, então vai ficar uma discussão bem leve, assim, bem tranquila. Então, gente, na introdução do episódio eu citei algumas séries como, quer dizer, uma série, no caso Bridgerton da Netflix, e também falei de um filme que é Orgulho e Preconceito, né? Eu citei esses dois filmes mais para uma contextualização geral e mais para referenciar, porque são produções que a gente conhece comumente, assim, né? Essas produções, apesar de elas serem de época, elas não falam de Egito Antigo, que é a temática principal da minha pesquisa e do meu artigo, né? Só que o Egito Antigo, apesar de eu não ter citado no começo, ele é uma narrativa que é, assim, super, ultra presente no cinema. Tanto no cinema quanto na televisão, nas séries, e enfim. Sempre teve muitas produções hollywoodianas voltadas a isso, né? E essas produções, elas sempre angariaram muita bilheteria. Sempre fez muito sucesso, sempre gerou muita discussão sobre. E muitas vezes, quando a gente assiste esses filmes mais por entretenimento, a gente não costuma parar para fazer uma reflexão sobre ele, né? E quando nós não somos historiadores, diferentemente do caso meu e do Demetrios, que nós somos, isso é ainda mais comum. Porque eu estou assistindo aquela produção como uma forma de entretenimento. Eu quero consumir aquilo ali para me divertir. Eu não vou parar para tentar ficar refletindo se aquilo ali está certo ou não, para fazer uma pesquisa maior no Google e entender se aquilo ali está correto ou não, né? Eu quero me divertir com aquela produção. E esse é um dos principais problemas quando a gente fala de produção cinematográfica usando narrativas históricas. No caso específico de Egito, que é a temática central da minha pesquisa, ele sempre foi muito ressignificado. E o Egito, ele tem uma presença forte em diversos aspectos da nossa cultura, até aqui mesmo no Brasil. No Brasil, a gente tem um exemplo da arquitetura. Muitas colunas que existem em monumentos brasileiros, eles são derivados dessa arquitetura e dessa arte que veio do Egito Antigo. Então, isso é um exemplo de como o Egito ele tem uma influência forte fora da sua própria história, né? Do seu próprio contexto ali. E o que a gente tem a partir disso, com essas narrativas fílmicas, é um Egito que ele fica idealizado. É um Egito que a gente não sabe se ele está ali sendo representado de maneira fiel, como aconteceu na antiguidade, ou não. E essas representações idealizadas, elas prejudicam muito o trabalho da historiografia, porque a historiografia, junto com a arqueologia, ela faz um trabalho incessante, assim, de pesquisa, de consulta e de novas descobertas que vão criando as pecinhas do quebra-cabeça do que foi a antiguidade no Egito, né? Do que foi o Egito antigo em si. Então, essas idealizações, elas vão de encontro, batem de frente, se chocam com o trabalho da historiografia. Mas aí a gente para se perguntar, o que tem de tão errado nas representações do Egito, né? Se eu pergunto para você, ouvinte, quantos filmes sobre Egito você já assistiu, você vai me retratar várias coisas, você vai citar várias coisas. Desde, sei lá, Indiana Jones fazendo as aventuras dele pelas múmias lá, caçando múmias, fugindo de múmias, até o filme dos deuses do Egito, refletindo e representando a mitologia, né, do Egito em si, ou, por exemplo, uma que a gente bem conhece, aqui da nossa querida Record TV, a novela Os 10 Mandamentos, que fala sobre uma narrativa bíblica que se situa no Egito, mas que ao mesmo tempo é totalmente dissociada da história do Egito. Essas representações que eu citei, elas têm um problema central, que é a chave dessa problematização toda que vai correr nesse episódio. A maioria das pessoas que estão atuando nesses filmes, nessas séries, nessas produções, elas são brancas. E quando a gente fala de Hollywood, elas são brancas e tem um mais ainda, elas são brancas e europeias. E esse é uma chave principal para a gente entender, né? Por que isso fica tão errado, por que isso prejudica tanto o trabalho da historiografia. Quando o filme Êxodo, Deuses e Reis, por exemplo, foi lançado, tiveram diversas críticas que vieram de críticos de cinema, né, falando sobre a escolha do elenco, como ela estava sendo errada, como ela estava contando uma história que tem como representação povos do Oriente Médio, ou então povos inerentemente negros, sendo retratados por pessoas brancas. E essa é uma problemática bem, assim, sensível de se tocar, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto brasileiros aqui, morando em Rondônia, mais especificamente no meu caso, a gente está muito afastado dessa discussão. Por exemplo, minha avó, ela assistiu os 10 Mandamentos do começo ao fim. E ela parou de estudar na sexta série. Então, o que ela tinha de contato com a história do Egito Antigo era aquilo ali. Então, a representação que fica na cabeça de uma pessoa tal qual minha avó, tal como ela, né, é de que os principais representantes daquela história eram brancos. Porque é o que aparece na novela, é o que a novela retrata. E isso é muito problemático, porque a gente aqui no Brasil, ainda mais se a gente não tem um contato muito grande com o que a história produz sobre a África, sobre a história do Egito, a gente não para pensar muito nisso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que vêm lá, que moram, que vivem no contexto da África subsaariana, que vivem no contexto da África e estudam a história da África e do Egito, consequentemente, já sabem muito bem disso, entendeu? A África já sabe há muito tempo que o Egito antigo ele era inerentemente negro. E isso pode ser discutido se a gente fala de que o Egito ele era uma grande potência e ele teve muito contexto de migração e de miscigenação, isso é óbvio. Mas a narrativa central do que eu estou querendo trazer aqui não é colocar uma rivalidade maior entre essas duas coisas. É só que a gente tenha uma observação e a gente perceba como que essas narrativas prejudicam, entendeu? Como que colocar personagens em uma produção tão grande quanto Êxodo, Deuses e Reis, um filme hollywoodiano, atrapalha o trabalho da história, que já vem sendo feito há diversos anos, há muitos anos. Pessoal, a Camila tá falando sobre isso e sabe o que vem na minha cabeça? A música da Ariana Grande tocada em Bridgerton em pleno anos 1800. Olha só, isso é mais um exemplo do que a gente está falando aqui, né? Esse anacronismo, né? As coisas da nossa sociedade atual inseridas em outros contextos históricos. Então, isso é muito importante que ela está falando. Quando o Demetrius eu assisti Bridgerton primeiro que ele, né? E aí, quando ele veio me falar sobre que ele tinha ouvido, que ele tinha escutado a música da Ariana em Bridgerton, eu falei, amigo, isso é uma piadinha, nada a ver. E aí, depois eu fiquei pensando um pouco assim, confesso, amigo. E realmente, é um negócio assim que a gente vê às vezes como inocente, pode ser uma piadinha, mas poxa, tem tanta gente pesquisando isso daí, tem tanta música, tanta coisa que dava para ser utilizada, né? Que através dos estudos históricos dava para ser colocada na série, que foi substituída por essa piadinha, né? Então é uma forma de como a gente pode ver que isso prejudica o trabalho de quem é historiador e quem trabalha com essas coisas, né? Tem uma figura que eu gosto muito, que é um historiador, que é o Eduardo Said. Eu conheci ele na graduação com uma professora nossa, professora Verônica, maravilhosa, e eu comecei a estudar o que Eduardo Said pensa. Eduardo Said, ele criticou um termo chamado orientalismo. Esse termo orientalismo, ele se define por uma visão acerca de povos orientais, povos do Oriente, que ela é construída e embasada somente na visão da Europa sobre esses povos. Então seria o mesmo que eu falar do Demétrios sem falar sobre o Demétrios, falando somente da minha percepção sobre ele. E essa problematização que eu trouxe aqui se resume muito bem nesse orientalismo, né? Porque ele é uma coisa que reforça muito as perspectivas coloniais que a gente tem ainda, o eurocentrismo que a gente tem muito presente ainda, principalmente quando a gente fala do senso comum e da sociedade em geral. E é uma coisa que, assim, sabe, já passou do tempo de ser tolerada. E as produções que eu citei aqui, elas não são de, sei lá, 20 anos atrás. Os 10 Mandamentos é de 2016. Êxodo, Deuses e Reis é de 2014. Deuses do Egito é de 2016 também. Então são produções recentes que ainda assim continuam perpetuando uma coisa que a gente já bem discute na academia e já bem discute fazendo trabalho de pesquisa, entendeu? E aí a gente para pensar até onde vai esse tal dessa liberdade criativa, que os diretores de cinema utilizam muitas vezes. Teve uma entrevista com um dos diretores desse filme, quando criticado do porquê a escolha do elenco dele era majoritariamente branco, ele disse que ele não conseguiria fazer o filme utilizando alguém que tinha o nome de Mohammed. E isso é uma coisa assim que me deixou revoltada, entendeu? Porque é uma fala vindo de um diretor de cinema importantíssimo
que ainda reforça padrões eurocêntricos, padrões que vêm desse orientalismo e padrões que prejudicam a nossa história, entendeu? Gente, quem está com dúvidas em saber quem é esse grande produtor que a Camila está citando, é só vocês irem lá no artigo que ela vai deixar lá no nosso Drive, aí vocês dão uma lida e vocês vão descobrir quem é, ok? É isso aí. Então, a gente ouvindo uma fala dessa, vindo de um diretor de cinema cotadíssimo para diversas produções de Hollywood, Pois é, reforça como que é importante discutir e reivindicar esses lugares, né? Historiador não falta por aí. Historiador tem em todo lugar para fazer a consulta dessas produções. E que são necessárias, inclusive, né? Mas isso abre uma questão no nosso trabalho, né? Que é a situação do posicionamento. O que o historiador, enquanto consultor dessas produções, ele pode alterar nessa situação? Porque a gente pega, como exemplo, os filmes que eu citei, foram produzidos por produtoras de grande influência. Então, qual que é o impacto de um historiador reivindicando esses lugares face a grandes produtoras, entendeu? É muito complicado a gente debater isso, mas a gente tem que ter em mente de que é necessário também, porque é espaço dos historiadores reivindicar esses lugares e demonstrar como esses tipos de representações e colocações eles só fazem com que o nosso trabalho ele se torne assim, parece que não está acontecendo, entendeu? E quando na verdade ele está acontecendo a todo momento e vem acontecendo desde sempre. Quando nós vamos falar de filmes e de produções que falam especificamente sobre o Egito Antigo, a gente tem que ter em mente que ao reivindicar esses lugares, a gente não está falando sobre colocar uma história da África e do Egito, consequentemente, que ela é contribuinte. A gente não fala disso. A gente fala de protagonismo também. E são protagonismos que podem coexistir entre si. Tanto aqueles do Oriente Médio, quanto esses vindos da África. São posicionamentos que a gente tem que ter em mente enquanto pesquisadores que trazem uma perspectiva decolonial, que vai de encontro à desconstrução dos conceitos e do que a gente entende como aquela história eurocêntrica, né? Para a gente parar de reproduzir esse tipo de coisa e para a gente sentar na cadeira do cinema, assistir aquele filme, tendo em mente que está tudo errado, que tem coisa ali que não bate realmente, entendeu? E que tem essas narrativas, elas servem a alguma coisa, servem a um empreendimento maior. Quando a gente cita, por exemplo, as produções da Record, a Record ela é uma emissora que ela é inerentemente religiosa, e com isso eu quero dizer que a produção de Os Dez Mandamentos significa alguma coisa. Então, colocar aqueles atores para contarem uma história daquela, que além de ser bíblica, né, além de ser baseada em uma que a gente pode chamar de mitologia, porque querendo ou não é, ainda está reforçando alguma ideia errada sobre a história. Então serve algum propósito. Aquilo ali quer me dizer alguma coisa. Não é à toa, entendeu? Nos testes de elenco não tiveram diversidades de atores e foram selecionados melhores e os melhores, consequentemente, eram brancos. Isso não acontece, a gente não pode ter essa ingenuidade para perceber esse tipo de coisa, porque é totalmente dissociado da realidade, né? É ser muito ingênuo acreditar que aquilo ali é à toa, não é à toa. Não é à toa nem Hollywood, não é à toa nem as produtoras aqui do Brasil. Então, por isso que eu acho que essa perspectiva, quando a gente fala de cinema e de produções, até mesmo da Netflix, como eu citei aqui, é tão importante, porque o cinema e as produções de entretenimento, elas têm um papel muito importante na disseminação de conhecimento e de informação, né? A gente teve discussões na internet adentro aí, nos últimos meses, falando sobre produtores de conteúdo que fazem um conteúdo sobre história ou então sobre outros conhecimentos da academia, sendo que não são especialistas nessa área. E isso é muito significativo, né? Porque se a gente tem uma pessoa que, por exemplo, é nada menos do que um digital influencer, que produz conteúdo sobre história, qual que é o lugar que ele está ocupando com aquilo ali? Sendo que existem historiadores que pesquisam e falam sobre aquilo, né? Uma coisa que muito me incomoda, até falando experiência mais pessoal, quando eu vejo o pessoal comentando nesses vídeos sobre como eles aprendem mais com aquela pessoa do que eles aprendem na escola. Nossa, isso me incomoda demais, 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 porque às vezes tá tudo errado naquilo ali que ele tá aprendendo. E ele tá aprendendo aquilo ali de uma forma mais fácil, porque aquilo ali tá chegando até ele como uma forma de entretenimento.
Isso é problemático demais, porque os professores eles tentam diariamente passar o conteúdo de uma forma que ele seja conciso e atualizado com as produções da história, e a gente vem e meio que coloca essa em descrédito, né, esse ensino. Posso falar? Posso, né? Peraí. Gente, lembrando que essas questões que a Camila está falando é só uma das situações que acontecem. A gente sabe, por exemplo, ela falou um pouco ali, bem pouco sobre o ambiente escolar. A gente sabe que nesse ambiente escolar existe uma narrativa histórica que ela reforça muito alguns desses estereótipos que a gente deveria evitar, né? E essa narrativa é justamente aquela que está presente na maioria dos livros didáticos, né? Aquela que sustenta uma questão mais política de uma época, por exemplo, como a que a gente está vivendo atualmente, né? E isso que a Camila falou acaba mostrando para a gente mais um desafio relacionado ao ensino de história, né? Como ele deve ser praticado dentro desses âmbitos escolares, né? A gente sabe, por exemplo, que um filme, ele serve como uma metodologia alternativa de ensino, e dentro disso, é, cabe a nós, né, historiadores, né, a gente analisar, a gente debater esses filmes que estão sendo usados dentro, de sala de aula, para a gente quebrar esse padrão desses estereótipos que estão cada vez mais reforçados dentro da sociedade. Porque, por exemplo, não é bom, não é legal, não é comum a gente ver, né, novelas, filmes retratando o Egito Antigo com pessoas brancas, né? Isso é excluir, isso é privilegiar uma narrativa, né, uma história que ela a gente pode dizer aqui que ela não existe, né? Então, esse tipo de assunto que a gente deve tratar meu Deus, esse tipo de assunto que a gente deve tratar dentro dos âmbitos educacionais, eles são extremamente importantes para a gente trabalhar com os alunos, né, e reforçando cada vez mais desde as séries iniciais que essa é uma história que ela deve ser debatida, que ela não deve reforçar esse tipo de estereótipo, essas questões que elas acabam generalizando toda uma história de povos diferentes. Essas produções elas não vão deixar de existir, né, Demetrio? Então, por elas não deixarem de existir, que a gente tem que trazer, por exemplo, para a sala de aula como um método de reivindicar esse lugar, de Até mostrar como aquilo. mesmo, exato, até mesmo para debates, né, para a gente ver como que funciona a mentalidade de um local, como que as pessoas estão pensando. Então, esses debates eles são importantes, claro, né, para a gente ver, para a gente trazer essas outras questões e ver como isso acaba reforçando muitas questões que não deveriam estar presentes na nossa sociedade hoje. É muito legal que o ensino de história ele traz muitas possibilidades. A gente pode usar tudo, porque tudo é história a todo momento. Então, quando a gente traz essas produções que tratam de Egito, a gente pode problematizar muito mais o tempo presente do que o Egito em si, né? É o que a gente falou do anacronismo lá na frente. A gente não pode colocar essas questões de Egito branco, Egito negro, no tempo passado, na antiguidade. O que a gente está problematizando aqui são as produções contemporâneas que trazem essas narrativas, né? Então, é por isso que é importante a sala de aula, ela é uma ferramenta muito essencial assim, para desconstruir essas narrativas. E os alunos, como eles têm muito contato com esses filmes, vai ser uma coisa que vai ser proveitosa de se trazer. Para os professores vai ser proveitoso. Porque os alunos, às vezes, eles assistem não tendo essa percepção, como a gente mencionou aqui, né? Eles consomem como entretenimento e passa batido. A gente não fica sabendo sobre o que está acontecendo ali de uma forma mais embasada. Então, o ensino de história ele traz muitas essas possibilidades. A gente usar filme, série, vídeo, música, e isso é muito, muito legal, né? O Demetrius trouxe um pouquinho e a gente conversou sobre o papel da sala de aula, né? E como nós somos dois professores historiadores, é impossível que a gente deixe de lado essa discussão, né? E tente trazer uma coisa mais não tão embasada no ensino de história. Então, enquanto professores, a gente trazer as referências que a gente tem aqui no Brasil também contribui muito para essa desconstrução do que a gente tem como essa história eurocêntrica, essa história embasada no sistema colonial, enfim. E a gente tem aqui no Brasil o movimento indígena, o movimento negro, as produções de arte, que são, no caso, as músicas, os videoclipes, né? As produções filosóficas também aqui no Brasil. A gente tem Djamila Ribeiro falando sobre racismo estrutural.
Então, isso é uma coisa que ajuda muito a gente, em sala de aula, a desconstruir isso. E como eu trouxe aqui no meio do episódio, nós somos historiadores entrando em embate contra grandes corporações, uma coisa que já está bem fixada, que já está bem construída, que ela já tem um espaço que ela ocupa. Então, a sala de aula é um dos principais instrumentos para desmistificar isso, né? Porque é um conhecimento que ele vai passando para os alunos, e a partir disso vai se criando uma visão mais crítica nos alunos do que a gente pode problematizar nos filmes. Então, como eu falei, é sentar na cadeira lá do cinema e assistir aquilo ali com o pezinho atrás, né? Entendendo e procurando o que tem de errado ali, o que representa um posicionamento político também, né? Porque como a gente trouxe a fala do diretor, aquilo ali é um posicionamento nada mais do que político. Tudo que a gente produz de entretenimento também passa pelo campo da política e também passa por essas decisões, né? Então, há inúmeras referências que a gente pode trazer, como o abolicionismo, debater em sala de aula a consciência negra, a gente falar, sei lá, de Zumbi dos Palmares, são coisas que contribuem muito nessa desmistificação do que foi um Egito antigo, do que está sendo representado como o que foi esse Egito antigo, né? E isso se estende para diversos campos da história. A gente discute, por exemplo, o papel das cruzadas hoje em dia, que ele foi muito ressignificado e ele representa um local muito específico, né? Mas isso é uma discussão para outra hora, porque precisa ser mais embasada. Mas eu acho que quem pegou tá no ar aí o que a cruzada significa hoje em dia, né? E a gente pode falar também daquela noção básica, que a gente aprende lá no primeiro período do curso, de que os indígenas eram passivos e trocaram os espelhos lá, pegaram os espelhos com os portugueses. Isso é uma ideia também que ela cai por terra quando você estuda um pouquinho sobre a história, sabe? Joga fora, então, né? Joga fora. Então é um conceito assim que a gente pode trazer em sala de aula como contribuinte disso. E o mais importante é se entender, enquanto professor, de que você tem esse lugar importante. Então, as posições e o que você vai trazer de referência em sala de aula contribuem nesse ensino, né, que vai formar alunos com um pensamento mais crítico, que tenham um posicionamento seguro e mais forte, que condizem com a historiografia atual, né? Então é isso, gente. Olha só, a Camila trouxe muitas informações aqui para gente, informações essas bem relevantes, né, para a gente aprender um pouquinho, né, sobre essas questões que são cada vez mais reforçadas, né, por meio dessas mídias. E como a Camila falou, não é uma questão da gente não ter ou não assistir ou não ler, é questão da gente ver e também debater isso, né, da gente é, é, fomentar, né, esses novos debates dentro dessas discussões que estão bem relevantes aqui para o nosso meio, né? Então, a gente vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um debate é, bem harmonioso entre nós aqui, né, sobre o artigo da Camila também. Eu espero que vocês leiam depois e que gostem da, da, das palavras que ela colocou lá, da pesquisa dela, que foi muito bom, está muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Tô repetindo aqui de novo, falando Hoje foi aqui. um pouquinho mais informal, né? A gente só trouxe uma discussão, que como debate isso é importante. Mas Pois foi então, isso. é isso aí, gente. Muito obrigado. Tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais, ouçam os nossos outros episódios. Enfim, gente, vamos ficando por aqui, tá bom? Um beijo grande e até mais. Se cuidem. Usem máscara. Usem máscara, isso aí. Tchau, tchau. O podcast que você acabou de ouvir foi idealizado pela plataforma Anchor. O Anchor é grátis, oferece ferramentas para gravar, editar e distribuir em outras plataformas como Spotify, Apple Podcasts e muitos outros. Você pode monetizar seu podcast. Tem tudo o que você precisa para começar seu podcast do zero. Baixe gratuitamente o aplicativo da Anchor ou acesse anchor.fm para iniciar.